Terceiro Encontro Curso de Videiras 2023. Que está ali, na verdade, o frio, a baixa temperatura, está induzindo a planta ao... E, na medida que esse ramo crescer, vai permitindo o crescimento do cacho de uva. Então, a história é essa daí. O que vale aqui? Olha, vamos entender bem. Tá certo, tá? A proposta foi maravilhosa, tá? Fazer 2 linhas de uva aqui na entrada, muito bonito. Não deu certo, por quê? Por causa do sombreamento. Muito bem. Armação. Olha, nós podemos colocar esse primeiro arame para facilidade de trabalho numa altura mínima de 80 centímetros. 80 centímetros a 1 metro. Esse primeiro arame é muito importante, é o arame que vai sustentar o ramo principal. E a produção de uva, os cachos de uva, vão estar todos eles pendurados na altura desse primeiro arame. Então aqui, ó, está muito baixo, está mais ou menos com 60 centímetros. Cria-se uma dificuldade para trabalho. O ideal é que os cachinhos estivessem posicionados numa altura de 80 centímetros ou 1 metro para facilidade do trabalho. Será que entendem tudo isso que a gente está falando? Por favor, tem que perguntar, gente. 2 perguntas. A primeira é assim, sem sombreamento é um problema, mas se tivesse alguém cuidando, como o senhor está ensinando corretamente, ela teria também uma produção já maior, né? Sim, se tivesse conduzido certinho como deveria ser, teria uma produção maior. Então, nós vamos procurar... as plantas que nós vamos colocar, nós é que vamos dominá-la. Quando a gente diz nós vamos dominar, nós vamos dar a arquitetura da planta fácil para boa produção e fácil de trabalhar. Ó, aqui os ramos acabaram embramando-se todos. Isso aqui não pode acontecer. Tem que ficar bem certinho, cada ramo individualizado, fácil de trabalhar. Aqui, ó, é difícil trabalhar. Cadê os 10 ramos? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Tinha que ter 10. O que aconteceu aqui? Mas tem do outro lado. Formou-se ramo primário, ramo secundário, ramo terciário, ramo quaternário. Isso aí não interessa, tá? Olha a capacidade de produção da planta. O que nós desejamos é isso aqui. Mas queremos uma boa quantidade de cachos de uva por planta, por isso que nós vamos conduzi-la daquele jeito que nós fizemos. Por obrigação da garantia do material que está sendo usado. Bom, nós vamos conversar bastante sobre a parte de mudas, que é fundamental. O solo nós vamos dominar, a gente consegue preparar a terra, armar a estrutura, tudo da melhor maneira possível. Mas, e as mudas, tá? Aí é que há um detalhe. Chama videira porque longa vida. Se deixar, ele continua o crescimento. Mas interessa para nós a produção. O que produz é o galho do ano, ramo do ano. Ramo do ano quer dizer ramo novo, que vai produzir é ramo que não ficou cascudo. Ramo cascudo não produz, tá? Então, ó, ramo cascudo, isso aqui não vai produzir. O que vai produzir é o ramo do ano. Isso aqui é ramo do ano. A casca é lisinha desse jeito, tá? Ó, um detalhe.
Qual uva será essa aqui? É Niagara. Niagara também? É. Olha só, as gemas estão inchando para brotação, né? Tecnicamente a gente diz assim, a planta já está pedindo poda, tá? Está pedindo poda, ela já está querendo brotar por ela. Ah, por que a gente vai podar? Essa parte enfolhada aqui não interessa, nós vamos propor um recomeço da planta. Ela vai, aqui deve ter cachinho, aqui deve ter cachinho. Essas gemas de cima não são produtivas. E vamos lá, nós vamos conversar. E se usa 2 arames aqui no meio. Então, a gente tem 10 ramos Não, vejam aqui, olha, pelo desenho lá. chega aqui, gente. Aí seria um para lá e outro para cá? Não, ó, chegue aqui. Olha o que a pessoa fez aqui de forma correta, tá? No arame do meio, colocou uma travinha para passar um arame para cá e um para lá. Isso daqui não precisaria. Então, na medida que o ramo formar, se for possível amarrar nesse daqui, amarra-se aqui. Se for melhor amarrar no outro, amarra no outro. Qual a vantagem? A proposta aqui foi abrir a planta no meio para não acumular muitas folhas. E aí ela volta novamente mais tarde, a hora que ela tiver com 8 folhas, aí ela volta pro arame de cima, que é um só. Porque esse Só aqui do meio que é duplo. Só, aqui é o seguinte, gente, Só o olha, meio que é duplo. aqui é o seguinte, ó, por que 2 arames aqui? A proposta é a seguinte, um ramo vir para cá. um galho que tivesse mais posicionado seria amarrado aqui. E esse galho daqui seria amarrado no arame de cima, tá? Então, assim, ó, ficaria assim. Certo. Do outro lado, então, de outro lado, nós teríamos outro galho amarrado Lá. aqui, tá? E vindo qual aqui a pra finalidade disso? A proposta seria abrir o meio da cultura, porque agora eles seriam amarrados aqui em cima novamente. Então, dos 10 galhos, vai um para lá, um para cá, Um para lá, um para cá, um para cada lado. Tá? No meio que há. É uma proposta de trabalho. Como, principalmente quando a cultura não está muito no sol, conforme a gente comentou, procurar abrir a planta. Tá? Por questões de economia e facilidade, não precisa isso aqui. É dispensável. Tá? Se fizer, ótimo. Certo, Tá? certo. Vamos. A muda de torrão, tempo de produção. Muda de torrão, a muda de raiz nua. Quanto tempo demora para atingir o ponto, a muda de raiz nua, atingir o ponto da muda de torrão? Pois é. Quanto tempo? Tanto a muda de torrão como a muda de raiz nua, ambas já são enxertadas. O pessoal, os produtores, primeiro plantaram o cavalo, fizeram a enxertia e retiraram as mudas com a terra, com o torrão, tá? Muda de torrão. A muda de torrão vai custar no mínimo R$35 cada uma, no mínimo. Porque hoje eu passar, a partir do próximo encontro, nós vamos montar a estrutura. Os arames, o palanque de cabeceira vai ter as 3 catracas para poder esticar o arame, para manter tudo esticadinho. Como nós vamos querer 80 centímetros, mais 30 centímetros, 1,10, mais 30 centímetros, 1,40. 1,40. Precisa estar enterrado pelo menos 1 metro, tá? Então, 2,40. Na verdade, nós vamos precisar cabeceira com 2,5 metros, tá? 2,5 metros aqui, 2,5 metros lá no final. Bem ancorado o começo e o fim, tá? Palanqueamento do meio. Vai ser somente para suporte do arame. Então, não há propriamente necessidade de ser de 2,5 metros, tá? Mas a cabeceira precisa. Nós estamos falando tudo isso porque nós vamos tirar uma listinha do material que vai ser preciso para deixar tudo de jeito
pro próximo encontro. Certo, gente? Vamos subir então. Vem.